2022, dia de São Francisco Caracciolo. Você conhece essa história? Então, vem comigo para a gente poder conhecê-la juntos. Gente, a história desse santo de hoje é lindíssima, de São Francisco Caracciolo. Ele nos ensina tanto, né? Desde sua infância, ele vivia numa família real, né? E durante a sua infância, ele fugia de todas as distrações. Ele rezava o rosário diariamente, regularmente estava lá adorando o Santíssimo Sacramento. Ele distribuía comida para os pobres, né? Ele teve um ataque de lepra que ensinou muito para ele. Depois desse ataque de lepra, ele viu o quanto que ele era vaidoso com as coisas do mundo, né? O quanto que o corpo dele, o corpo humano dele era vaidoso. Então, quando ele foi curado, ele decidiu, saiu de casa e foi ser padre, e foi estudar sobre o sacerdócio, né? Ele passava horas, gente, horas, suas horas de lazer, diante do Santíssimo Sacramento. Jesus Eucarístico para ele era o seu verdadeiro amor. Na Eucaristia, adorando ali, prostrado, né? E fala que muitas vezes ele chorava, né? Ele ali em oração, frequentemente ele chorava de amor ardente mesmo pela Eucaristia. Ele fundou uma ordem, que é a Ordem dos Clérigos Regulares Menores, né? Cuja regra, gente, a regra dessa ordem era que todo dia um padre jejuasse com pão e água, e no outro se autoflagelasse, e num terceiro, né, deveriam manter um rodízio perpétuo de adoração diante do Santíssimo Sacramento. Todo padre tem 3 votos que o padre precisa ter, né? Os consagrados, né? 3 votos feitos por todos os consagrados, que é a pobreza, a obediência e a castidade. Além desses 3 votos, nessa congregação, ele colocou mais um. Ele acrescentou um 4º, que significava não desejar honrarias. E para estabelecer essa ordem, Francisco ele realizou muitas jornadas pela Itália e pela Espanha, né? A pé, gente, sem dinheiro nenhum, contando, né, apenas com o abrigo, né, e as cascas de migalhas de pão que ele recebia, né, como caridade. Ia pela providência mesmo, gente. Uma coisa muito interessante é que, sendo eleito, né, geral da ordem, ele redobrava as penitências e ele dedicava, gente, 7 horas por dia de meditação sobre a paixão de Jesus Cristo, além de passar a sua maior parte, né, da madrugada orando diante do Santíssimo Sacramento. Ele era chamado, né, a ser o pregador do divino amor. E uma coisa muito interessante, né, que fala aqui também, que na presença de seu divino Senhor, seu rosto, gente, geralmente quando ele estava diante de Jesus sacramentado, emitia raios brilhantes de luz. E frequentemente ele banhava o solo. Ele chorava muito, né, de lágrimas quando ele rezava. Então, seguindo de costume, ele prostrava com a face diante do tabernáculo e constantemente repetindo como que se consumido, né, como que se ele fosse consumido por um fogo interior. O zelo de vossa casa me consumiu. Ele sempre repetia isso. E ele morreu aos 44 anos, na véspera da festa de Corpus Christi, gente. Ele morreu de uma febre muito forte. Aí diz que quando ele estava, né, doente, ele falava assim, vamos ao paraíso, né? E quando abriram seu coração, foi encontrado como que queimado. E as seguintes palavras impressas ao seu redor: o zelo de vossa casa me consumiu. Olha que testemunho, gente. Eu achei lindíssimo a história de São Francisco, né? Que amor pela Eucaristia, né? E que nós possamos meditar hoje nesse sentido, né? Que é aprendendo com São Francisco, né? Nós possamos evitar tamanha ingratidão
de viver, né, da Eucaristia. Às vezes nós somos muito ingratos, né, com o Jesus Eucarístico que ali está. Então, que nós possamos ter a graça de estar sempre, assim como São Francisco, diante de Jesus sacramentado, né? Então, São Francisco, rogai por nós.